estrofe. Então podemos continuar, sim. Hino 551, muito além do sol. Segunda estrofe. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, vai me fortalecer, vai levar-me a salvo à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansados deste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Hino 577, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céus formaste para o teu louvor. Santo, 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 somos benfeitor. 579, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor. Minha alma vai
Eu convidava agora aqueles que o podem fazer a ajoelharem-se para pedirmos a presença de Deus. Aqui estamos, querido Deus, perante Ti, nesta manhã do Teu santo dia, gratos pela vida, gratos pelo pão de cada dia, gratos pelo trabalho, mas acima de tudo gratos pelo sacrifício de Jesus, pela vida de Jesus, por cada um de nós. Nesta hora, querido Deus, te queremos pedir que te faças presente no nosso meio, através do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, nós possamos louvar-te com as nossas vozes, orar a Ti, no nome do Teu Santo Filho Jesus, e também estar atentos à Sua voz, através do Teu mensageiro. Que o Senhor possa ter uma bênção dobrada do Teu Santo Espírito, para que a mensagem nos ajude a crescer e a aproximar mais de Ti, e sermos verdadeiramente libertos em Cristo, conforme estudávamos na lição da Escola Sabatina. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu cuidado. Ser com aqueles ainda que estão, Senhor, neste momento no seu leito de dor, a irmã Inácia, a irmã Gracinda, a irmã Maria José, e outros, Senhor, que estão sofrendo, que possas confortá-los, que possas animá-los, e que possam, Senhor, também sentir a Tua paz. No nome de Jesus, agradecemos e pedimos isto. Amém. Espírito Santo, vem, transforma-me em ser. Dá-me a Tua paz e a luz do Teu bem. É o que eu te peço. Amém. Hoje, durante a Escola Sabatina, ouvimos a Carta Missionária e ouvimos como a obra de Deus cresce noutros lugares. Para além da oferta da Escola Sabatina do 13º ao 14º sábado, às vezes do 12º, as ofertas de hoje também se destinam ao crescimento da Igreja em todo o mundo. A oferta deste sábado destina-se na sua totalidade à missão global. Que possamos, com as nossas ofertas, agradecer a Deus aquilo que Ele generosamente nos dá e devolvamos agora os nossos dízimos e entreguemos as nossas ofertas. E no 589, a melhor dádiva. Aos pés do Salvador e todo o sacrifício mostrava ser de amor. Nenhuma oferenda tornava sem valor, a todas aceitava.
Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitisse que, através de nossos dízimos e nossas ofertas, nós possamos te adorar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Continua, Deus, nos abençoando, nos guardando sempre. Nos usa, Pai, acima de tudo, conforme o teu querer. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Quem é que vai contar a história para as crianças hoje? Eu? Eu sou muito velho para contar histórias para vocês, não sou? É o Zé? É? Tá bem, eu vou contar a história para vocês. Como é que se faz? Tem que se ajoelhar aqui à frente para contar a história para vocês? Vamos lá ver se eu consigo, não é? Vamos lá ver se eu consigo. Hã? É assim que se fica para contar a história às crianças, é? Tem que ser rapidinho, senão eu vou sair daqui entravadinho. Sabe o que é entravadinho? Travadinho, não é entravadinho, travadinho, pois já não me consigo mexer. A história que eu vou contar para vocês hoje... Cadê os outros dois manos? Ah, está aqui um mano, e o outro mano? Lincoln, vem cá para contar a história para ti, rápido. Não te consigo convencer. Não. Então a história que eu vou contar é a mesma história que aquele senhor que está ali à frente. Quem é que está a contar a história aqui? Maria Helena? Sou eu, não é? Então, vamos ter que ouvir a história todos juntos, está bem? A história que eu vou contar para vocês hoje é a mesma história que o pastor vai contar para a igreja. Mas eu vou contar de uma maneira, vou tentar contar de uma maneira mais fácil para vocês. No tempo do povo de Israel, quem era o povo de Israel? Eram os descendentes, Moisés era do povo de Israel. E depois eles tiveram um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Não, Faraó era o rei do Egito. O primeiro rei de Israel era o Esse também foi mais ou menos rei, mas era um sacerdote. O primeiro rei era o Saul. E a seguir a Saul, quem foi que veio? Todos sabiam que a seguir ao Saul era o Davi. E então, no tempo do rei, no fim do tempo do reinado do rei Saul, o povo de Israel tinha uma... Tinha lá dentro no templo uma caixa grande. Como é que se chamava aquela caixa grande que tinha lá no templo? Que tinha uns anjos em cima. Era o quê? Era a arca. E então, quando os israelitas iam para a guerra, eles costumavam levar a arca. E eles foram guerrear com os filisteus eles perderam com os filisteus e os filisteus roubaram a arca. Mas depois os filisteus, depois de acontecer, houve umas coisas esquisitas que aconteceram lá com os filisteus, eles mandaram devolver a arca. Até que a arca foi ficar em casa de um senhor, que era um sacerdote, que se chamava Abinadab. Nome esquisito, não é? É, não é? Abinadab, mas era o nome que eles tinham. E quando o rei Davi, depois de ser coroado, ele foi buscar a arca para trazer a arca. Onde é que era o lugar da arca? Era aquela casa, como é que se chamava aquela casa que eles tinham lá em Jerusalém? Era a igreja, não era o templo. A arca ficava no templo, ia para o templo. Então o Davi estava tão contente de trazer a arca. Sabem o que ele ia fazendo à frente das pessoas que tocavam música? Ele ia fazendo o quê?
Ele ia dançando, saltando e dançando de tão contente que ele estava. E sabem quem é que estava lá na janela olhando? Quando eles estavam a chegar a Jerusalém, quem é que estava lá na janela da casa dele olhando? E você já tinha morrido. Quem estava lá na janela da casa era a mulher dele. Era a mulher dele. E a mulher dele achou tão esquisito o rei andar à frente do povo a dançar. Quando o rei lá chegou, ela fez o quê? Deu uma desculpa ao rei. Disse ao rei: ó rei, que pouca vergonha. Tu, o rei, a dançar ali no frente do povo, que pouca vergonha. E o rei ficou muito triste com aquela descompostura da mulher dele. Às vezes, as pessoas não sabem direito Às vezes as pessoas pensam que estão a fazer bem, mas as pessoas estão a fazer mal. Ele estava tão contente, tão contente, tão contente, que aquela senhora, como dizem às vezes os brasileiros, quebrou o barato dele. Estragou tudo com aquela descompostura. E o rei fica tão irritado, tão chateado, tão triste, que nem lhe disse nada e ficou muito tempo sem falar com ela. Quando nós fazemos as coisas para Deus, olha eu aqui, uma falta. Quando nós fazemos as coisas para Deus, nós temos que fazer todas elas com alegria, muita alegria, com um sorriso bem grande. Hoje em dia as pessoas já não dançam nessas situações, não é? Mas a música, aqui na igreja, quando há música, é porque há alegria. E nós, quando vimos à igreja, então temos que vir como? Tristes ou alegres? Alegres, claro. Temos que vir alegres, tá bom? Vamos fazer uma oração? Papai do céu, ajuda-nos a ser sempre pessoas alegres. Que nós, quando vimos à igreja, vamos ter um sorriso sempre no rosto, para que aquelas pessoas que estão tristes possam ficar alegres também. Obrigado, Jesus, por isso. Amém. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão
ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho-me render, Senhor, entregar tudo o que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês e ouvir tua voz a dizer: vinde a mim. Eu nunca mudei, como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. E mesmo quando eu escolher me afastar de ti, eu clamo, Senhor, ajuda-me a ouvir tua voz. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Vinde a mim, Eu me entreguei por ti. vinde a mim, Eu me entreguei por ti. vinde a mim, Eu me entreguei por ti. vinde a mim, por ti. O pregador desta manhã é conhecido de uma grande parte da igreja, talvez alguns não o conheçam, que são mais novos na igreja. Ele tem a particularidade, acima de tudo, e é a principal característica dele, é ser meu primo. É a coisa mais importante da vida dele, é que é meu primo. O pastor Guerling Martins, ele não é meu primo direto, a Sandra que é prima da Clélia. Ele é pastor, já foi pastor aqui em Portugal. Neste momento é pastor nos Estados Unidos, em igrejas de expressão portuguesa nos Estados Unidos. Está cá de férias, mas para vocês não terem que me ouvir a mim ou ouvir o Vítor sistematicamente, nós convidámo-lo para variar um pouquinho.
e com certeza absoluta que tem uma mensagem muito mais interessante que aquelas mensagens que nós costumamos trazer. Que Deus o possa abençoar e ele fica convosco de seguida. O possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Convido vocês a orarem outra vez, assim como estão, ok? Nós vamos agora, Senhor, abrir a sua palavra e refletir nela. E queremos que o Senhor Espírito Santo abençoe de tal maneira para que quem vai falar e quem vai ouvir possa ter bom proveito da reflexão que vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Convido vocês a abrirem a Bíblia novamente no livro de 2 Samuel. E eu vou apresentar para vocês uma história que o Zé contou para as crianças de uma forma tão interessante e que nós vamos tentar tirar dali algumas lições práticas para a nossa vida. Portanto, seria o livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. E eu vou começar a ler no verso 1. É uma leitura um quanto extensa, mas eu gostaria que todos procurassem prestar bastante atenção, porque é um episódio que até bem pouco tempo atrás me trazia alguma confusão, alguma dúvida. Eu não tenho por hábito questionar Deus, porque nós somos seres humanos muito limitados e nós não entendemos muito o contexto de todas as coisas. Então eu aceitava a história. Eu aceitava essa história. Mas a dúvida sempre ficava, até que um dia, refletindo um pouco mais sobre o assunto, eu fui esclarecido. Talvez não totalmente. Um dia Deus esclarecerá todas as coisas. Eu não duvido da misericórdia de Deus. Eu não duvido da chance de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus. Então eu aceito a história como ela está. Há uma razão porque ela está aqui. Mas eu tenho certeza que vocês que conseguem, do ano bíblico, passar de Gênesis, já devem ter ouvido essa história, ou lido sobre essa história, e tenham tido a mesma dúvida que eu tive. Agora chega de curiosidades, né? Vamos então à história para vocês verem como é que ela é. Então, começando no verso 1 do capítulo 6, diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de quantos? 30.000. Dispôs-se
e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima o quê? A arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Interessante que minha Bíblia diz que invoca o nome em letra maiúscula. Que nome que é? O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Por causa do quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Por causa da sua irreverência. E morreu ali, junto à arca de Deus. Termina essa primeira parte com o verso 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Não é uma história estranha? Não é chocante? O cara estava tentando segurar a arca porque possivelmente ela ia cair. E a Bíblia diz que o Senhor o matou porque ele foi irreverente. Isso criou na minha cabeça uma confusão por algum tempo. E eu penso, mas como é que Deus vai tratar uma pessoa assim, desse jeito? Você gostaria de saber? Sim? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos analisar e você vai entender. Pelo menos eu vou tentar explicar para vocês da forma como eu entendi. Isso acalmou meu coração. E eu pensei, bom, tá ok. Deus sabe o que faz. Ok? Vamos à segunda parte, então, desse contexto, né? Está no mesmo contexto. Agora, no capítulo 6, vamos acompanhar dos versos 12 a 15. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Deixa eu dar aqui para vocês um breve contexto. Davi ficou tão desgostoso que ele decidiu não continuar trazendo a arca para Jerusalém. Então, aonde aquele fato aconteceu, estava próximo à casa de Obed-Edom, e ele então decidiu que a arca ficaria guardada ali até saber o que ia fazer depois. Esse aqui é o contexto. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi e com alegria fez, com que, Zé? Está escrito? Com que está escrito aí? E fez subir com que? Com alegria, certo? E com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Vamos até o verso 15 e o 13 agora. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, era uma capa.
Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, com alegria, e ao som de trombetas. Duas situações semelhantes, mas com resultados diferentes. Um homem morto e um outro dançando. Um esticado no chão e o outro dando pulos no ar. O homem morto era um sacerdote. Como é que ele se chamava? Uzá. O homem dançando é o rei de Israel. Como é que ele chamava? Davi. Esta é uma situação que me levou a questionar a justiça de Deus. Eu imagino que você também se questiona. Onde é que está a justiça de Deus nisso daí? Deus mata quem está tentando proteger a arca, mas não faz nada com aquele que vai pulando e dançando ao ponto de escandalizar as filhas de Israel. Analisando um bocadinho isso daí, dizem alguns estudiosos que quando Davi pulava e dançava com aquela estola sacerdotal, que era praticamente um poncho, eu não sei, você sabe o que é um poncho, né? Quer dizer, é um tecido com um buraco no meio, a pessoa enfia a cabeça e é muito... Como? É isso daí, né? Fica tudo aberto. Então, quando uma pessoa dança, e normalmente o linho era um tecido leve, então eu imagino que aquilo voava assim com os movimentos e com o vento. Segundo dizem, eu não acredito muito, porque provavelmente os sacerdotes, para não mostrarem as vergonhas, ou seja, as partes íntimas, quando eles ministravam, eles usavam um calção por baixo. Provavelmente Davi deveria estar com um calção por baixo, mas ele usava esse linho, talvez um calção, mas ao dançar com o vento e com os pulos, aquilo então voava ao sabor do vento e dos movimentos e mostrava a nudez de Davi, talvez não as partes íntimas. O facto é que se você vai ler o relato disso nos versos 16 e 20, então vamos lá acompanhar comigo. 2 Samuel, capítulo 6, vamos ver primeiro o verso 16, diz assim, vocês estão me acompanhando? Ok? Essa é a história, tá? Verso 16 diz, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era esposa de Davi e filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Por quê? Porque aos olhos dela, Davi estava fazendo um papel de ridículo. E a gente não para muito para pensar, porque quando a gente pensa, Davi ia dançando diante do Senhor, a gente pensa, bom, é um costume judeu, os judeus gostam muito de dançar em roda, essa não era uma dança como a gente imagina, mas era uma dança de louvor, e não sei, devia ser um costume. O fato é que o tipo de comportamento que Davi estava tendo escandalizou Mical, e ela ficou envergonhada dele. Tanto é que no verso 20... nesse mesmo contexto, você vai ler assim, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele, ele disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se, aí então aquele comentário, né, aquele pensamento de que Davi de certo estava meio nu, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Então isso nos faz questionar. Um que estava tentando proteger a arca é fulminado. O outro que pulava de um jeito que escandalizou as meninas de Israel é poupado. Esse episódio tem a ver com a Arca da Aliança.
Isso nos força a fazer uma pergunta. Se a Arca da Aliança representava a presença de Deus, concordam com isso ou não? Certo? Tanto é que na tampa da Arca da Aliança, no meio dos 2 anjos querubins, havia um brilho que representava a presença de Deus. Inclusive, essa luz, esse brilho tinha um nome, Shekinah. Então, a arca representava a presença de Deus. Se a arca representava a presença de Deus, por que ela estava há 30 anos negligenciada na casa de um sacerdote, acumulando pó? Então, se você for ler o contexto, a razão por que Davi trouxe a Arca da Aliança, vocês então vão chegar na história que o Zé contou para as crianças. No tempo de Eli, o povo de Israel sofreu uma derrota muito grande contra os filisteus e eles roubaram a arca. Aí vocês conhecem a história, Deus mandou lá algumas doenças e era por causa da arca. Então eles a devolveram. Eu não vou entrar no detalhe, mas a arca então, por causa do medo que eles tinham, deixaram-na na casa de Abinadab, os pais de Aiô e Uzá, e ela ficou lá 30 anos acumulando pó num celeiro. Se a arca representava a presença de Deus, por que ela não estava no seu devido lugar? Então isto me faz fazer uma outra pergunta. O que para nós hoje, adventistas do 7º dia, cristãos que procuram conhecer a palavra de Deus, o que para nós hoje, adventistas do 7º dia, representa a presença de Deus? Alguém quer arriscar uma resposta? O que para nós hoje representa a presença de Deus na nossa vida? Objetos físicos, pode ser. A Bíblia, muito bem. E tem mais uma coisa. Existem várias coisas que poderiam representar em nossa vida a presença de Deus, mas são 2 importantes que eu quero salientar. Um é a Bíblia. A Bíblia representa para nós a presença de Deus, porque a Bíblia é a sua palavra. Palavra de vida. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus. Essa palavra transforma, faz milagres, faz coisas extraordinárias. E qual é a outra coisa? O sábado poderia ser, eu até podia acrescentar aqui, foi uma muito boa lembrança. Mas a outra coisa que eu tenho em mente é a igreja. Faz sentido para você? Ora, irmãos, se os israelitas negligenciaram a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, será que nós muitas vezes não negligenciamos também aquilo que representa a presença de Deus na nossa vida? Por exemplo, a negligência no estudo da palavra. Será que o estudo da palavra ela se limita apenas ao estudo da lição da escola sabatina? Deus nos tem dado uma revelação extraordinária hoje como povo de Deus. Sabem aquele texto que diz que a verdade é como a luz da aurora, que vai iluminando cada vez mais até ser dia perfeito, não é? Então, Deus nos deu muita luz. A luz que nós temos hoje como adventistas do 7º dia é uma luz acumulada e que nos dá uma compreensão clara e perfeita do plano de Deus para este mundo, para esse planeta e para você e para mim. Então, nesse último fim de semana, Sandra e eu estávamos num acampamento de famílias da Igreja Adventista, que é tradicional lá onde nós moramos. É chamado de acampamento da família. São 4 dias, que pega o dia do trabalhador lá. Normalmente é a primeira segunda-feira do mês de setembro é o dia do trabalhador. Não sei se corresponde aqui com o dia do trabalhador de vocês, não, né? Então, e no domingo à noite, nós temos lá tradicionalmente a distribuição de brindes e prêmios. E esse ano, os prêmios eram distribuídos de acordo com o conhecimento das pessoas com relação a perguntas básicas e simples da Bíblia. Então, ela fazia perguntas, nome de fulano, nome de ciclano, o que aconteceu?
e eu fiquei, e ela ficou, nós ficamos admirados de ver como que o nosso povo perdeu o conhecimento básico de Bíblia. Ao ponto de não saberem, por exemplo, o nome do pai de Jesus. Ao ponto de não saberem, por exemplo, o nome da cidade do rei Davi. Coisas simples, coisas básicas. E ainda mais fico imaginando se fizessem a pergunta, onde se encontram as 3 mensagens angélicas? Quais são as 3 mensagens angélicas? Os 10 mandamentos. Um adventista precisa saber os 10 mandamentos. Então eu vou perguntar agora, quantos sabe os 10 mandamentos? Quem disser que diz que sabe os 10 mandamentos, eu vou chamar aqui à frente para citá-los de cor. Quem sabe os 10 mandamentos? Quem sabe os 10 mandamentos, levanta a mão. Quem não sabe os 10 mandamentos, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Esse é o mesmo problema das minhas igrejas. Ninguém consegue levantar a mão. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia. Será que nós não estamos negligenciando aquilo que no máximo representa a presença de Deus? E a igreja? Como é que eu vou dizer isso, gente? Porque eu não sou pastor daqui mesmo, né? Então eu penso, acho que eu posso dizer certas coisas aqui porque ninguém vai reclamar depois, né? Eu fui pastor de uma igreja, sou pastor de uma igreja, e que por uns 2 ou 3 anos eu insisti em ter cultos aos domingos à noite. Fiz vários formatos para ver se atraía a atenção das pessoas para vir à igreja e estudar a palavra de Deus. Para resumir um longo processo, eu tive que acabar desistindo do culto de domingo à noite, porque houve ocasiões em que só eu cheguei lá para abrir a igreja e fechar a igreja. Uma vez, eu planeei um evangelismo. 3 meses de antecedência, montei equipes, treinei equipes, tudo para poder fazer o evangelismo. Domingo à noite começava. Apareceu eu, minha esposa e mais 2 ou 3 pessoas. As equipes responsáveis por fazerem as suas responsabilidades, ninguém apareceu. Conclusão de um longo processo. Tive que cancelar o evangelismo. Nunca havia acontecido isso antes no meu ministério. Por falta de interesse, por falta de adesão. Aonde é que está o interesse hoje dos cristãos na palavra de Deus e na igreja? Eu não sei quantos cultos a igreja tem. Se tem culto de quarta-feira, se tem o culto de domingo, se tem o culto de sábado. Normalmente o sábado de manhã é o dia que a gente vem e se propõe a vir, mas na igreja existem muitos outros eventos. Já cheguei a ameaçar algumas das minhas igrejas, porque a gente tenta trazer, inclusive, bons nomes de pregadores, né? Porque às vezes a gente pensa, bom, o santo de casa já não faz mais milagre, então talvez se eu fizer uma semana disso ou um evangelismo daquilo, as pessoas não têm interesse de vir à igreja ou trazer convidados porque se acostumam com o pastor. Então eu trago visitantes, bons pregadores, a gente faz empenho de trazer os pregadores da TV Novo Tempo, e mesmo assim a gente vê assim pouco interesse, pouca adesão. Quando vem o pregador que vai hospedar em casa, eu já digo assim, olha, não se espante com a assistência da igreja, já fico me desculpando. Quando então, irmãos, nós pensamos de que o evangelho de salvação é tão importante para a minha salvação, para a salvação da humanidade, que nós deveríamos fazer cultos aqui em várias horas, em vários horários, porque haveriam tantas pessoas para poder ouvir a pregação da palavra, que elas fariam fila lá fora, esperando a sua vez de ouvir a palavra de Deus. E, no entanto, à medida que o tempo passa, infelizmente a profecia com relação à igreja dos últimos tempos se caracteriza realmente como a Laodiceia, uma igreja morna, né? Irmãos, para nós, hoje, a Bíblia e a igreja são as coisas mais preciosas que temos, que representam a presença de Deus na nossa vida. Será que nós estamos negligenciando isto? Para pensar, irmão. Mas Davi resolve mudar isso. Ele quer trazer a arca de volta no seu devido lugar. Então ele planeia um desfile de alto nível. Convida 30 mil pessoas para participar. Uzai e Aiô são responsáveis
pelo transporte. Eles põem a arca numa carroça, detalhe, nova, e começa o desfile. Até que num trecho ruim da estrada, os bois tropeçam, a arca ameaça cair, porque ela se desloca do seu lugar, e Uzá, pensando que a caixa sagrada está para cair da carroça, ele estica o braço para segurá-la. E o céu fulminou Uzá. E ele morreu ali mesmo. As notícias dos jornais do local, do tempo lá, dizem assim: morreu no local. O desfile é cancelado. E profundamente frustrado, Davi volta para Jerusalém. E a Bíblia fala que a arca é mantida na casa de Obed-Edom, enquanto Davi tenta resolver e entender o que estava acontecendo. Depois de 3 meses, quando ele ouve que Obed-Edom estava sendo abençoado por causa da arca, ele se sente encorajado para recuperar a arca e reiniciar o desfile. Dessa vez ninguém morre. Davi entra em Jerusalém, cheio de alegria. E a Bíblia diz no verso 14 que ele dança na presença do Senhor com todas as suas forças. 2 homens, um morto e o outro dançando. O que é que eles nos ensinam sobre a presença de Deus? É isso que Davi quer saber, quando no verso 9 ele pergunta: como é que eu vou conseguir levar a arca do Senhor de volta? Os pais se perguntam: como a presença de Deus pode salvar nossos filhos? Quantos têm filhos fora da igreja aqui? Os pais se perguntam: como é que a presença de Deus pode encher a minha casa? Porque a presença de Deus é tudo de bom, é certo ou não é? Certo? Os casais se perguntam: como é que Deus pode salvar o meu casamento? Como é que Deus pode abençoar a minha vida com a presença dEle na minha vida, na minha casa? Como é que nós podemos sentir a presença de Deus? Será que nós devemos entoar cânticos, edificar um altar, fazer um desfile, doar dinheiro? O que é que invoca a presença de Deus? Uzá e Davi misturam morte e dança para revelar essa resposta. E eu vou dar para você a resposta. O que é que invoca a presença de Deus na minha vida? Sabe a questão do Uzá, que me deu muita dor de cabeça, pensar e tal? Querem a resposta, né? Eu falei, prometi a resposta, eu vou dar agora a explicação. Por que que Uzá morreu daquele jeito? Quem quer saber? Levanta a mão. Quem não quer saber, levanta a mão. A tragédia de Uzá nos ensina o seguinte: Deus, ele vem, Deus quer vir ou não na sua vida? Sim ou não? Sim. Ele morreu por causa disso. Ele quer ocupar um lugar importante na sua vida. Agora, Deus, ele vem, mas ele vem com as suas próprias condições. Não são as minhas. Deus deu instruções específicas quanto ao manejo da arca. A arca era erguida não com mãos, mas com varas de acácia. Uzá deveria saber disso. Ele era um sacerdote, descendente do próprio Arão. A arca foi mantida na casa de seu pai Abinadab. Ele crescera com a arca. O que talvez explica um pouco a razão de ele ter agido do jeito que ele agiu. A arca, para Uzá e Aiô, e incluía quase que toda a família, passou a ser apenas um objeto comum.
Então ele recebe a ordem de que o rei quer a arca de volta. Então ele tira do celeiro, onde ela estava lá acumulando pó por 30 anos, e a coloca numa carroça. O santo se tornou monótono, o sagrado de qualidade inferior. Por isso ele muda diretamente as ordens de Deus por conveniência, usando uma carroça em vez de sacerdotes. Usando as mãos em vez das varas. Nós não vemos da parte dele nem obediência e nem sacrifício, nós vemos conveniência. Então, Deus irou-se. Agora a pergunta, mas ele tinha que matar o cara? Não podia deixá-lo leproso por 30 dias? Ou então fazer como fez com o pai de João Batista, deixá-lo mudo por algum tempo? Ou Deus, quem sabe, podia ter deixado cego, para depois ele pensar e se arrepender? Percebe minhas perguntas? Não. Mas matou. Agora, a pergunta não é porque Deus matou Uzá, mas ao invés disso, por que que Deus nos deixa vivos? Porque em nossas atitudes, muitas vezes, fazemos pior do que Uzá. É verdade ou não é? Deixa eu explicar para você aqui uma coisa. Se Uzá tivesse alguma chance de arrependimento, Deus o teria fulminado? Não. Deus se tornou uma coisa tão comum e obsoleta na vida de Uzá, que ele chegou a um ponto em que talvez não houvesse mais retorno para ele. O céu vai esclarecer melhor do que a minha explicação. Mas a Bíblia me ensina que Deus não deixa ninguém passar dessa vida sem que Deus dê uma chance para arrependimento, a não ser que a pessoa tenha ido tão longe demais que não haja mais solução para ela. Então agora eu pergunto, se é assim, Deus pode ou não pode, na sua sabedoria e no seu juízo perfeito, exercer juízo imediatamente? Ele pode ou não pode? Pode. Deus é sábio demais para cometer um erro. Isso não tira de nós o fato, se nós não levarmos Deus a sério, de um dia nós sofrermos os juízos de Deus. Sofreremos ou não sofreremos? Ele pode apenas estar sendo retardado. Mas o Senhor não retarda a sua vinda, como alguns a julgam demorada, mas antes ele é paciente, longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas todos vão chegar ao arrependimento? Eu entendo, no caso de Uzá, para Deus o fulminar daquela forma, que Uzá estava para além de arrependimento. Sabe o que é que me choca? É que o símbolo máximo da presença de Deus estava na casa dele, no celeiro dele por 30 anos. E não foi suficiente para ele entregar a vida a Jesus. Jesus conviveu com Judas 3 anos e meio, viu ressuscitar mortos, viu a palavra, esteve com Jesus ali, dormiu, levantou, comeu, viajou com ele. E não foi suficiente para que Judas entregasse a sua vida a Deus. Nós temos a luz da verdade, como nunca nenhum povo teve antes na história. Você, adventista do sétimo dia. Alguns estão na igreja há 50 anos, há 60 anos. Conhecem a mensagem, conhecem a doutrina, mas não é suficiente para Deus transformar o coração. Lúcifer esteve na presença de Deus uma eternidade, quase que literalmente falando. Quantos anos Lúcifer viveu na presença de Deus sem entrar no pecado? Ninguém sabe, nós vamos saber lá, mas eu acredito que sejam milhares de anos na presença da glória de Deus. Nunca ninguém conheceu de tão perto a glória, a revelação completa e total de Deus como Lúcifer. Mas não foi suficiente para que ele não alimentasse a semente da rebelião no seu coração. As pessoas me perguntam, a mesma chance que Deus dá para mim como pecador, Ele deu para Lúcifer? Se arrepender, sim ou não? Sim ou não? Sim.
Então, quando Lúcifer foi expulso do céu, ainda havia chance de ele ser salvo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem quer ir embora para casa, levanta a mão. Gente, olha, eu vou tentar responder essa pergunta com uma outra. Sabe aquele caso de Coré, Datã e Abirã? Aqueles rebeldes que se opuseram a Moisés e Arão e que Deus os fulminou, abriu a terra e engoliu família, bens, e os gado, tudo deles. Lembra dessa história? É a mesma coisa do Uzá. Por que Deus não poupou? Sabe, desse uma lepra como deu para Miriam. Miriam falou ou não falou contra Moisés? Mas, no entanto, ela não foi fulminada. Deus deu para ela uma lepra. Depois de alguns dias, 40 dias, ela voltou. Podia ter feito o mesmo para esse pessoal. Foram 250 príncipes e mais a família toda desses caras aí. Por que Deus os fulminou? Sabe por quê? Porque uma vez que você tem uma visão da glória de Deus e peca, você não tem mais desculpa. Quando é que eles viram a glória de Deus? Ora, se você ler, por exemplo, no livro de Êxodo, sobre quando Deus estava para dar a lei, e Deus o fez com trovões, relâmpagos e com terremoto. Se você for ler cuidadosamente o texto, Deus se apresentou ao povo, e quem começou a falar a lei para o povo? Foi Moisés ou foi Deus? Ninguém sabe. Ó. Vocês sabem ou não sabem? Deus começou a falar. Então, se você for ler o texto, assim, eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, eu tirei vocês com mão poderosa do Egito. Quer dizer, eles viram os milagres de Deus, e a glória de Deus e a voz de Deus falavam. E quando Deus começou a citar os mandamentos, qual o primeiro mandamento que ele citou? Não terás outros deuses diante de mim. Oh, e todo mundo assim, oh. Segundo mandamento, qual foi? Não farás para ti imagens de escultura. Eu não sei se Deus chegou a falar os 10 mandamentos completos, mas pelo menos os 2 primeiros ele falou. E o povo então pediu, Moisés, fala para Deus parar de falar, porque senão nós vamos morrer. Seja você o intermediário. O que Deus disser para você, nós vamos fazer. Então foi aí que Moisés subiu ao monte, ficou lá 40 dias e o resto da história vocês sabem. Gente, depois de toda aquela manifestação, a abertura do mar, a voz de Deus falando, gente, quem é que não daria tudo para poder ouvir Deus falar sem ser através de espírito de verdade e a palavra de Deus? Eu daria de tudo, mas uma vez que Deus fale com você pessoalmente, você não tem mais desculpa. Ainda mais se você é persistente na rebelião. Deus ele foi paciente com aquele povo. Apesar de ter visto a glória de Deus, o Senhor foi falando e o povo murmurava sempre, ao ponto de ele dizer assim, toda essa geração vai morrer no deserto porque viram a minha glória. Então não tinham desculpa. Só os filhos que disseram que eles vão ser por presa, esses vão entrar na terra de Canaã. Está fazendo sentido para vocês? Uma vez eu quis ter uma comunhão com Deus diferente. E aí então eu comecei a orar, Deus, faz uma manifestação aí, manda um anjo, eu quero ouvir a sua voz de verdade. Orei meses assim, com sinceridade. Mas aí quando eu passei por essas histórias, aí eu pensei assim, é melhor mudar minha oração. Porque se uma vez Deus falar comigo pessoalmente, eu não tenho volta. Eu tenho que tomar cuidado. Só que a revelação que a gente tem da palavra de Deus, meus irmãos, é do tipo assim, ou leva a sério, ou nós estamos todos perdidos. Percebem? A luz que nós temos, ela é grande demais para poder ser rejeitada por nós, entendem? Essa é a razão porque eu fico chocado, porque que tendo um culto de quarta-feira, um encontro de domingo, um programa na igreja, nós ainda deixamos outras coisas virem no lugar, sabendo que essa mensagem é tão importante. Irmãos, a imagem de Uzá morto manda um lembrete sério para aqueles de nós que conseguem ir à igreja e mesmo assim continuam a viver vidas como se Deus não existisse. A mensagem é: não negligencie tão grande salvação.
E essa mensagem, irmãos, diz que o mundo vai acabar. E tem que acabar mesmo. Porque se o mundo não acabar com a mão de Deus, vai acabar na mão do homem. E eu queria que isso não acontecesse. A Bíblia fala que o mundo vai chegar a um fim, mas vai ser pela mão de Deus, porque Ele é misericordioso. Porque se não for pela mão de Deus, vai ser pela mão do homem, vai ser uma desgraça. Toda a gente está acompanhando esse negócio do furacão Irma. Eu tenho uma irmã que vive na Flórida. Estive falando com ela ontem. Então, e daí? Como é que está a coisa? Ela está a meio caminho, mais ou menos, entre Orlando e Miami. E ela disse, nós estamos saindo de casa agora, estamos indo para Orlando. E se a coisa ficar muito forte, nós vamos para o Tennessee. E acompanhando as notícias, o governo fala assim, olha, nós estamos avisando, esse furacão já tem deixado no seu rastro mortes. Vai ser um furacão violento. Por favor, saiam das suas casas. Procurem um lugar safe para vocês. E a gente não percebe pelas imagens das reportagens, aquela fila de carro nas autoestradas, todo mundo indo para o norte. Mas há pessoas que insistem em ficar, pensando que elas estão safe, estão seguras. E o governo fala, não podem nos responsabilizar, porque nós avisamos, vocês têm que sair daqui. Irmãos, Deus está dizendo para nós hoje, a mensagem de salvação, gente, o mundo vai acabar. Vocês precisam levar a sério o relacionamento, porque só eu consigo salvar vocês. Não negligenciem tão grande salvação. Irmãos, Deus não vai ser levado em carroças convenientes, carregados por animais irracionais. Deus não vai salvar aquele que não se esforça por torná-lo real na sua vida. Nós não devemos confundir Deus com o gênero do gênio da lâmpada, que quando você está em necessidade você esfrega, ou então com um comprimido quando você tem dor de cabeça para resolver o seu problema. Deus vem, mas Deus ele vem nas suas próprias condições. Ele vem quando a sua vontade é respeitada, quando nós somos humildes e a confissão é feita, quando Ele é buscado de todo o coração, quando eu amo e perdoo. O que o segundo personagem nos ensina? Qual é a mensagem do homem dançando? Com a morte de Uzá, Davi se retira para Jerusalém contrariado. 3 meses se passaram antes de Davi fazer nova tentativa. E ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam lugar de touros. O sacrifício toma lugar da conveniência. Os levitas se consagram. A igreja se prepara. Quando ele percebe que Deus aceita a sua adoração, o que ele faz? Gente, o que ele faz? Ele dança com todas as suas forças diante do Senhor, rodopiando, pulando. Não é hip hop, não é break dance, é dança de louvor. Não vou entrar no mérito da questão. Davi dança. E então a gente segura a respiração e diz, chama o coveiro porque sabemos o que aconteceu com Uzá. Esse cara vai ser fritado. Mas o céu está em silêncio. Davi continua rodopiando. E nós ficamos curiosos, roendo as unhas. O que vai acontecer? A dança não chateia a Deus? O que Davi tem que Uzá não tinha? Por que o Pai Celestial não está zangado com ele? Irmãos, pela mesma razão, porque eu não fico zangado quando eu visito os meus netos. E eles vêm correndo, pulando, contentes, gritando, dando rodopios à minha volta, esperando que eu os pegue no colo com alegria, alegria do reencontro. Quem tem neto sabe o que eu estou falando, certo? Especialmente quando a gente está distante, né? Irmãos, talvez Deus se pergunte por que nós não reagimos de uma forma espontânea com Ele, como os nossos filhinhos e os nossos netinhos reagem quando nós chegamos em casa depois de algum tempo ausentes. Jesus prometeu, eu vou estar sempre com vocês, até quando? Até o fim dos tempos. E depois ele diz assim, e depois que eu acabar com o pecado, eu vou estar com vocês para sempre. O apóstolo João, em visão, Apocalipse 21 disse, eis o tabernáculo de Deus com os homens estarão com ele, e ele mesmo estará com os homens. Contudo, parece que a nossa vida não mostra muita alegria genuína
na presença de Deus. O que é que Davi sabia que nós não sabemos? Do que é que ele se lembrou que nós esquecemos? De que o presente de Deus, irmãos, é a sua presença. E Deus mesmo está conosco. Por isso que Jesus recebeu esse nome. Qual foi o nome que Jesus recebeu? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A nossa vida era para ser uma vida feliz, alegre. Davi, eu acho que sabia disto. Isso deve ser o que Deus quer que nós saibamos. Nós nunca estamos sozinhos. Isso deveria trazer mais alegria. Eu quero dizer para você que Deus te ama mais do que você pensa. E por mais que pareça, você nunca estará sozinho. Com as suas preocupações, com a doença ou mesmo com a morte. Mas espera lá, se Deus está comigo, por que eu tenho doença e morte? Porque nós estamos no mundo de pecado. Mas Jesus, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não ia temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está comigo. Por isso pule de alegria e faça festa. Deus está conosco. Isso é razão para celebração. É razão para chegarmos aqui na igreja alegres, felizes. Às vezes eu chego em certas igrejas com aquele ambiente lúgubre, parece um funeral. É para estar feliz com o texto, não é irreverentes. Davi dançando na presença de Deus não estava irreverente, ele estava feliz. E a alegria se manifesta. Uzá deixou escapar isso daí. Ele viu um Deus pequenininho que cabia dentro de uma caixa, que precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso Uzá não se preparou convenientemente para encontrar-se com o Senhor. Irmãos, na correria do dia a dia, a gente se esquece às vezes do arrependimento, da obediência, da reverência. Colocamos Deus na parte de trás da carroça e seguimos em frente com a correria da vida. Só vamos buscá-lo quando a gente precisa. Tragicamente, irmãos, nós vivemos com o mínimo de Deus por 6 dias da semana e aproveitamos então as poucas horas, a graça do sábado de manhã na igreja. E depois levamos a nossa vida como se Deus fosse um comprimido para dor de cabeça quando as coisas não correm bem. Então escutem, o corpo sem vida de Uzá nos alerta contra tal indiferença. Deus não será bajulado, controlado ou ordenado. Deus virá quando nós o amarmos de verdade. Ele é um Deus pessoal. Ele não responde a vidas e a orações apressadas. Ele procura mais. Ele procura um relacionamento. E o resto será consequência. E quando ele vem, deixa a banda tocar. Um coração reverente e pés que dançam pertencem à mesma pessoa. E Davi tinha as duas coisas. A propósito, vocês se lembram quando eu disse que os meus netos, quando eles me veem, eles ficam querendo brincar, encontrando comigo, rodopiando, né, quando vou visitá-los. Vocês sabem que eu não fico parado, indiferente, de braços cruzados. Eu os pego no colo, dou muitos beijinhos e vão brincar juntos. Vão pular. Né? As brincadeiras começam. Nenhum pai e mãe deveria perder a chance de dançar e pular com seus filhos. Nenhum avô deveria perder a chance de pular e dançar com seus netos. E a Bíblia diz que Deus é o nosso Abba, que não é father, que não é pai. Abba quer dizer daddy em inglês, ou então aqui é papá, paizinho. Esse é o Deus que a gente tem. Ninguém deveria perder a chance de se alegrar quando Deus está ansioso para lhe abraçar e dar os bons rodopios de satisfação com você. Agora a pergunta: nós merecemos a misericórdia de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não merecemos. Irmãos, olha, a gente não é nada. Não sou ninguém. Eu não sou digno. Mas mesmo assim, Deus ele quer estar na sua vida. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados merecem, porque Ele é misericordioso. Deus foi misericordioso com Uzá?
muitos anos, décadas. No céu, o que a Bíblia não disse, você vai entender lá e você vai dizer: Deus é justo. Deus não quer que ninguém pereça. Mas vai chegar uma hora que, se eu resistir, eu não tenho como escapar do juízo. Mas Deus, Ele quer estar com você. Eu não sou digno, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Mas se você quiser Deus na sua vida e disser assim: Senhor, habita em mim, Ele vai habitar. E você vai ser feliz. Vamos ouvir essa música. Quem sou eu, Senhor, que espero em vós? Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouço teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve minha oração. Sei que és grande em poder, e não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão. Tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não sou digno de falar, nem sou és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Como é que está a sua vida? Como você se sente? Como é que está seu coração? Tem alguma coisa que te põe para baixo? Sabe, meu pai é uma pessoa muito impulsiva. Uma vez nós estávamos num culto de pôr do sol
Era uma sexta-feira. Naquele dia, meu pai tinha batido uma pessoa no trânsito, espancado uma pessoa. A pessoa disse: moço, não faz isso comigo, porque eu estou com câncer aqui. E meu pai tinha batido, deve ter dado um soco ali. Impossível. Naquele pôr do sol, meu pai tinha o costume de colocar-nos no meio dos seus joelhos para nos ensinar a decorar palavras ou textos da Bíblia. Naquele dia ele tentou fazer isso, mas ao começar esse processo ele começou a chorar, a chacoalhar que nem um trator velho, chorando. E em meio a lágrimas ele disse assim: por que eu sou assim? Por que eu não consigo ser melhor? E clamava: Deus, muda o meu coração, eu não consigo. Porque ele percebeu o exemplo que estava dando para os filhos, né? Se você tem um temperamento que você não controla, se você está em um casamento falido, se você tem problema com seus filhos, se você está com saúde ruim, seja lá o que for, faça de Deus uma prioridade na sua vida. E mesmo no meio dessas coisas você vai ter paz, você vai ter alegria, vontade de dançar e pular. Você quer experimentar isso? Eu deixo com vocês o texto com que eu comecei essa mensagem, Atos 17, 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que Ele não está longe de cada um de vós. Amém. Vamos ficar em pé e vamos terminar com a oração. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos negligenciado tão grande salvação. Se temos colocado muitas outras coisas como prioridade. Assim como a arca ia atrás dos bois na carroça. Talvez o Senhor esteja atrás da nossa vida. Talvez o Senhor esteja num segundo plano. Perdoa-nos, Senhor. Mas hoje, através da experiência desses dois homens, nós chegamos à conclusão de que o Senhor quer um relacionamento prioritário. O resto tudo se encaixará. Queremos alegria de volta. Queremos sentir paz no coração, mesmo em meio a tempestades. E um pedido, Deus, do fundo da nossa alma: vem logo. Estamos com saudades. Queremos ir com o Senhor para a glória. Tira-nos daqui, Senhor. Está difícil. Mas ajuda a amar o Senhor ao ponto de desejar isso o máximo e mais do que tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.